Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Tratado Espiritual, terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Esse livro que foi muito importante para a compreensão da vida mística de Santa Teresa. Estamos no 9º tratado. Fala de como se deve evitar a dispersão. As faltas não devem ficar sem castigo. Estamos no capítulo 5º, nosso 31º encontro. Neste capítulo 5º fala de outros tipos de dispersão. Nos diz Francisco de Osuna: há um tipo de dispersão mais nociva que as ditas anteriormente. O demônio a sugere para algum religioso, sob disfarce de boa intenção. Ele nunca engana sem usar algum disfarce. Às vezes vem travestido de coisa boa, bons sentimentos, bons pensamentos, atraindo a alma pouco a pouco para si. Assim faz o pescador, que põe a isca e espera que o peixe morda. Se for peixe grande, não puxa com força a linha, mas vai cansando-o até que possa tirá-lo da água. É isso que o demônio faz com alguns religiosos, usando a isca das falsas razões para ver se consegue que saiam da sua religião. Se ele vê que apenas mordiscas a isca, ele espera até que a mordas fortemente. Usa então de vários ardis para te afastar da perfeição. E somente quando estiveres fora d'água é que te tentará abertamente e sem rodeios. E, para que não penses que me engano, ouve o que disse São Bernardo de Claraval a um parente que saiu da sua ordem para outra ordem mais relaxada. Ele diz: jovem insensato, quem te enganou para que não cumprisses os votos que pronunciastes? Não sabes que pelas tuas próprias palavras serás condenado ou justificado? Para que te deram a dispensa se a tua consciência conhece a sentença divina? A sentença divina afirma: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Não é isto que fazes? Olhar para trás? Filho, se os pecadores te elogiam, não te deixes enganar e não creias neles. Podes ter 1000 amigos, mas um só conselheiro. Foge das ocasiões e das comodidades. Fecha os ouvidos aos elogios. Examina o teu coração e tua intenção. Escuta a tua consciência. Por que saíste? Por que deixaste a tua ordem e teus irmãos, o teu lugar e a mim, que era tão próximo
ti? Se fizestes isto para viver com mais perfeição, retidão e austeridade, então podes ficar seguro, pois não olhaste para trás. Gloria-te como apóstolo, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste. Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Porém, se não é assim, não fiques orgulhoso, e sim temeroso, pois tudo o que permitires na comida, no vestir, no falar, ou em qualquer outra coisa, que vai além do que prometeste anteriormente, é voltar a olhar para trás, pecar e apostatar. Em poucas palavras, mostra São Bernardo como é nefasto para o religioso sair da sua ordem, ainda que tenha dispensa. Isso porque quase sempre a dispensa não é válida pelo pouco e distorcido conhecimento que possui quem a concede. Não esperes penitenciar-te depois de agir assim. Faz penitência antes, para evitar cair nesse erro. Figura disso é o castigo que Salomão impôs a Semei, por não guardar juramento. Diz Salomão: faze para ti uma casa em Jerusalém e habita aí nela. Dela não sairás para ir aonde quer que seja. No dia em que o fizerdes e passares a torrente do Cedron, sabes que serás morto. Serás responsável pelo que acontecer. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 36 a 37. Semei aprovou a ordem, mas depois não aguardou e teve o castigo prometido. Jesus, verdadeiro Rei e nosso Senhor, inspira-nos e convida-nos a permanecer na sua Jerusalém, que a ordem religiosa aqui nos chama. Quem ouve e acolhe o convite, faz o conselho mandamento. E Deus não deixará de castigar quem não cumpre os mandamentos, tal como Salomão fez com Simei. Se teus desejos estão desordenados e querem coisas ilícitas, não deixes teu corpo segui-los, para que não te percas. Não deixe os criados da tua casa esvaziá-la. Se tua mão quer sair por aí, que teus pés não o permitam. Assim evitarás muitos males. Deves te guardar desta e outras dispersões. Capítulo 6. Sobre algumas dispersões. Deixando de lado as dispersões que são nocivas, há dispersões, isto é, saídas, que são sadias, como aconteceu com São Pedro, que saindo de onde estava, chorou amargamente por ter negado a Cristo 3 vezes. Outros saem para orar, como Moisés, que saiu da casa do faraó para rezar sossegadamente. Se queres ser mais perfeito, deves sair das cortes dos reis para rezar, pois esses lugares não são de oração, mas de homens mundanos, pelos quais é bom que rezes, mas afastando-te deles. Josué saiu para lutar contra Amaleque, símbolo do demônio,
do qual devemos lutar, fugindo do pecado e das suas ocasiões. Figura disso é a fuga de Josué do Egito para o deserto, onde venceu várias batalhas. Outros saem, como Isaque, para o campo, onde vão meditar nas coisas de Deus. Vendo o céu cheio de estrelas, as flores, os peixes e as aves, contemplam o Criador. Alguns saem fugindo de brigas, perseguições e iras, como fez Davi, que saiu da cidade fugindo de Absalão, seu filho, que o perseguia. Imito a Cristo, que saiu de Jerusalém, onde os fariseus queriam levá-lo. Outros saem da contemplação para pensar no momento da sua morte, como Elias, que estava na entrada da cova, figura do sepulcro, de onde contemplou o juízo de Deus que ia passar diante dele. Alguns que saem de forma mais espiritual, levam vida de recolhimento e não podem conter gestos e gemidos a modo de sobressalto, que escapam do coração. Algumas vezes esses gemidos são fruto de fervorosa meditação e expressam seus santos desejos. Aqueles sentimentos mais profundos que se expressam às vezes em forma de gemidos mesmo, em forma de suspiro, em forma de que é aquele encontro íntimo que nós devemos ter muito prudentes diante dessas atitudes. Outras são fruto do fogo que se acende no coração por graça de Deus. Esse fogo cresce tanto que precisa ir para fora dos gestos e gritos. Também ocorre que a alma ocupada em algumas tarefas, quando volta a se recolher, solta um grito que parece levá-la ao céu. Essas coisas acontecem contra a vontade da pessoa. É uma realidade da intimidade muito profunda com Deus. Não é ela que determina essas realidades do coração, da oração mais profunda. Percebe que são movimentos da alma, que de alguma forma atuam no corpo. Conheci um homem devoto que acordou um dia ouvindo sua alma cantar. E a voz era melhor que jamais ouvira em vida. Não ouviu com os ouvidos do corpo, nem a cantou com a sua boca, mas ficou muito consolado e se alegrava sempre que lembrava disso. Há também alguns que produzem sons que os demais ouvem e pensam que é algo mau, mas não podem evitar, porque não depende deles. A cabeça também se levanta subitamente de uma forma que é visivelmente sobre-humana. Ainda que tudo isso tenha uma boa raiz, convém que se ponha todo o empenho para esconder essas manifestações aos de fora. Sempre manter silêncio, buscar o máximo possível do silêncio. Nunca contar isso, porque isso aqui depois pode contar como obra de vaidade, de vanglória. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos fazer daquilo que é graça divina um mérito nosso. E querer atrair a atenção dos outros, para que os outros, no elogio, atribuindo a nós uma certa santidade, que não é nossa. Aquele que nos santifica é Deus. É certo que talvez não se possa evitar ou controlar, mas é bom ficar atento para tentar simular o que for possível. Tente evitar suspiros, gemidos, certo tipo de gestos durante a oração, se estás inflamado do amor de Deus. Você pode fazer no silêncio, no seu isolamento, não diante dos outros. Conheci um homem dado ao recolhimento que, quando sua cabeça se erguia,
começava a falar das vigas e do teto, para que ninguém notasse nada. E se gestos ou sons procedem de alguma emoção do coração, o remédio é pensar em outras coisas até que a emoção se acalme. Agindo dessa forma, evitas que te tornes objeto de admiração, o que poderia te fazer muito mal. Não se pode chamar a atenção sobre si. Faça o que você tem que fazer. Você é um servo inútil. Você está à disposição da graça de Deus. É a graça de Deus que conta. Qualquer experiência mística e espiritual, guarde para você. É um benefício de Deus para você. Não é para você se ufanar diante disto. Poderia dar outros remédios de acordo com o tipo de pessoas e circunstâncias, mas nessas páginas creio que não será possível. Deve somente ter presente que, para que não se note externamente, não deves abafar o que tens dentro, pois isso seria aborrecer o Espírito Santo. Conserva o que tens dentro e procura evitar as manifestações externas. E se não consegues separar de dentro do de fora, não te preocupes, nem te canses. Se alguém se escandaliza com o que vê ou ouve, provavelmente será dos maus e não dos bons. Conheci um religioso que sentia no peito muita devoção, que o incitava a se unir a Deus. Ele produzia gemidos que não conseguia evitar de serem percebidos pelos demais. Falando com um santo homem, este lhe disse: Deus se nega no segredo do coração aos que o negam publicamente. Sendo assim, não podemos estorvar aquilo que abertamente quer fazer em nós, a fim de que em tudo seja glorificado. Se por acaso alguma coisa for inevitável e for manifestado da sua experiência de vida interior, da sua mística, é porque Deus está usando desse meio também como objeto de graça para os outros. Capítulo 7. Ensina se é melhor entrar em si ou subir sobre si. Os que levam tempo praticando o exercício do recolhimento costumam ter dúvidas sobre o que é melhor: a pessoa entrar em si ou subir sobre si. Na realidade, ambas pertencem ao caminho do recolhimento e, sem ele, o recolhimento, nenhuma das duas é possível. Entrar em si é princípio do subir sobre si. Então, quem consegue entrar em si, ele entra numa escala de ascensão para o divino, para a experiência do divino. Aqui vale para a obra de São João Clímaco, a escada para o céu. Aqui se torna presente aquilo que o Senhor disse: o que se humilhar será exaltado. Se humilha, entrar em si, e a subida será exaltado. Entrar em si e subir sobre si, ou retrair a alma a si, ou elevá-la acima de si, são as duas maiores coisas que se encontram neste exercício, aos que mais deveriam ser procuradas, e as que mais satisfazem o coração. Custa menos esforço entrar em si do que subir sobre si. Por isso, quando a alma está pronta para as duas coisas, deve entrar dentro de si, porque subirá sem nenhum esforço e será um processo mais puro e espiritual. De qualquer forma, segue o que tua alma sugere, pois terás mais graça e ajuda. Ocorre algumas vezes que a alma não se encontra bem dentro de si ou acima de si, mas no meio, com quem está na porta, sem entrar nem sair. Isso é bom se a imaginação está controlada e há contentamento no recolhimento, caso contrário é erro e engano.
que deves procurar é recolher o espírito dentro de ti, o espírito humano, né? O espírito que nós trazemos dentro de nós, e não deixares que ele vá a lugar nenhum. Isso é ficar divagando nas orações, nos recolhimentos. Assim, dentro ou por cima, ele está sempre inteiro em ti. A vida mística só é conseguida quando a pessoa encontra uma unidade em si mesmo. Não uma pessoa fragmentada, mas uma pessoa totalmente entregue naquilo que faz, naquele momento de recolhimento. Assim diz o apóstolo: viveis sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 24. Com essas palavras, São Paulo abarca quase tudo o que dissemos. Primeiro, admoesta a estarmos alegres no Senhor. Essa alegria que nasce do encontro com o Senhor, na serenidade, no recolhimento, isto é, contentes com o estado que escolhemos, também com as nossas escolhas, nossas vocações, evitando sair para outra ordem, ficar mudando de um lado para o outro. Diz para orarmos sem cessar, o que é próprio do recolhimento, que não admite criaturas e intervalos que atrapalham a alma. Devemos agradecer todas as coisas, porque todas as coisas vêm de Deus. Não devemos extinguir o Espírito Santo, tal como falei, de não abafar o interior, somente para evitar que se notem manifestações externas em nós. Não desprezemos as profecias, que são os segredos que Deus revela no recolhimento, os quais devemos examinar para ver se são de Deus ou se provêm de nós. Esse discernimento é muito importante. Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Loyola falava das duas bandeiras. Nós devemos ter esse grande discernimento. Diz para examinarmos tudo, isto é, as entradas e saídas espirituais da alma. Conservemos unidos corpo, alma e espírito, ou seja, que os sentidos não estejam dispersos, nem a alma agitada, guardando-os para a vinda do Senhor ao nosso coração. Ele quer encontrar nosso coração inteiramente guardado para Ele, tal como o encontrou na Santíssima Virgem. Foi um pouco mais longo, mas estamos preparando agora o capítulo 10º tratado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.